Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Itens número 1, 2, 3 e 4. Deixem que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: Deixem que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Essa passagem está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo e que traz ao renascer as imperfeições de existências anteriores das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que a elas se assemelham. Por que o espírito de uma criança que já viveu outras encarnações não se apresenta desde o nascimento tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura de uma mãe pode lhe dar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e isso é necessário para que ela cative a sua atenção. Ela não teria o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, encontrasse em seu filho um caráter viril e as ideias de um adulto e muito menos se conhecesse o seu passado. É necessário também que a inteligência seja proporcional à fragilidade do corpo, pois um corpo frágil não poderia resistir a uma atividade muito intensa do espírito, como se observa nas crianças demasiadamente precoces. É por isso que, quando se aproxima a encarnação, o espírito entra num estado de perturbação e vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele permanece durante certo período numa espécie de sono, onde todas as suas faculdades ficam adormecidas. Esse estado transitório é necessário para que o espírito, ao reencarnar, tenha um novo ponto de partida e esqueça o que fez e o que foi. A lembrança do passado só iria atrapalhar a sua nova existência terrena. Assim, sem essa lembrança, o espírito renasce muito mais forte moral e intelectualmente, sustentado pela intuição que conserva das experiências adquiridas em outras encarnações. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente ao seu consciente, acompanhando o desenvolvimento do corpo. Podemos então dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança, pois as ideias que formam a base de seu caráter ainda não se manifestaram. Durante o período em que seus instintos estão adormecidos, o espírito é mais dócil e por isso fica mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, tornando mais fácil a tarefa dos pais. Desse modo, o espírito se reveste por algum tempo da roupagem da inocência e Jesus, sabendo dessa verdade, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar das suas existências anteriores.